Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eu não acreditava em pacto com o diabo, até parar naquela estrada. Era uma noite sem lua, dessas em que o escuro parece ter peso. O caminhão seguia pesado, e minha vida também. Dívidas, fracassos, promessas quebradas. Quando o motor falhou pela primeira vez, senti que não era só problema mecânico. Era como se algo estivesse testando o quanto eu ainda aguentava continuar sem pedir ajuda. Encostei no acostamento e desliguei o motor. O silêncio foi imediato e absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento, apenas o som distante do meu próprio sangue nos ouvidos. Foi então que vi um homem parado alguns metros à frente, vestindo preto, chapéu baixo, mãos cruzadas atrás do corpo. Ele não apareceu caminhando, simplesmente já estava ali, esperando. Ele sorriu quando me aproximei, como se já soubesse meu nome, minha história e meus pensamentos. Disse que aquela estrada era conhecida por encontros decisivos. Falava calmo, educado, como um vendedor experiente. Disse que podia me ajudar. Não falou em preço naquele momento. Apenas perguntou o que eu mais desejava recuperar na vida. Respondi sem pensar. Queria estabilidade, dinheiro, paz. Ele assentiu lentamente, como quem ouve algo óbvio. Tirou do bolso interno do casaco um papel dobrado, antigo, amarelado. Disse que não era contrato comum, era acordo. Um acerto entre partes que sabiam exatamente o que estavam fazendo, mesmo fingindo não saber. O papel não tinha letras no início. Estava em branco. Ele explicou que o texto só aparece quando a decisão é verdadeira. Bastava aceitar. Perguntei o que ele queria em troca. Ele sorriu de novo e disse que todo mundo paga, mas quase ninguém entende quando. Aquela resposta deveria ter sido suficiente para eu ir embora. Assinei, não com caneta, mas com o dedo. O papel ficou quente, pulsando levemente. As letras surgiram sozinhas, formando palavras que meus olhos liam, mas minha mente não conseguia aguardar. Quando terminei, o homem dobrou o papel, guardou no bolso e disse que o caminhão já estava funcionando. O motor ligou na primeira tentativa. Nenhum ruído estranho, nenhuma falha. Quando me virei para agradecer ou questionar, o homem não estava mais ali. Apenas o asfalto vazio e a sensação incômoda de ter esquecido algo importante. Voltei para a cabine com o coração acelerado, tentando racionalizar o que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, tudo começou a dar certo. Dinheiro apareceu. Dívidas sumiram. O trabalho rendeu mais do que nunca. As pessoas me respeitavam, me ouviam. Mas junto com isso, veio uma presença constante. Sempre que eu ficava sozinho,
Senti alguém observando, avaliando, como se conferisse se o acordo estava sendo cumprido. Sonhos estranhos passaram a me visitar. Sempre a mesma estrada, sempre o mesmo homem, agora sem rosto. Ele me mostrava cenas da minha vida, melhorando enquanto algo apodrecia ao fundo, fora do foco. Acordava suado, com a certeza de que o pagamento estava se aproximando, mesmo sem saber como seria cobrado. A primeira cobrança veio pequena, um atraso, um esquecimento. Perdi um compromisso importante sem motivo claro. Depois outro e outro. Pessoas começaram a se afastar, dizendo que eu parecia diferente, mais frio, mais distante. O sucesso continuava, mas eu já não sentia prazer nenhum nele. Apenas obrigação. Numa madrugada, o homem voltou, sentado no banco do passageiro, como se sempre tivesse estado ali. Disse que o contrato previa ajustes, que nada é gratuito para sempre. Pediu apenas pequenas escolhas erradas, pequenas omissões, coisas que, segundo ele, eu já fazia antes mesmo de assinar. Cada vez que eu aceitava, algo em mim diminuía, não fisicamente, mas por dentro, como se partes da minha consciência fossem sendo arrancadas com cuidado, sem dor imediata. Eu ainda funcionava, dirigia, falava, sorria, mas já não me reconhecia quando olhava no espelho do caminhão. Tentei quebrar o pacto. Rezei. Prometi mudar. Nada funcionou. O homem explicou que fé tardia não anula contrato. Disse que o inferno não começa depois da morte. Começa quando a pessoa percebe que ainda está viva, mas já não manda em si mesma. As estradas começaram a se repetir. Mesmo viajando para lugares diferentes, eu sempre passava pelo mesmo trecho escuro, o mesmo acostamento, o mesmo ponto onde tudo começou. Era ali que ele gostava de conversar comigo, ajustar cláusulas invisíveis que eu não lembrava de ter aceitado. Uma noite, ele disse que o pagamento final estava próximo. Perguntei o que perderia. Ele respondeu que eu já sabia. Bastava olhar para trás e contar quantas pessoas eu tinha deixado pelo caminho desde aquela assinatura. Entendi, tarde demais, que o pacto não levava a alma de uma vez. Ele leva aos poucos. Primeiro a culpa, depois o medo. Por fim, a capacidade de se importar. Quando isso acaba, o resto vem fácil. O sucesso, o dinheiro, tudo isso são apenas ferramentas para manter a pessoa ocupada enquanto se esvazia. Hoje continuo dirigindo, continuo ganhando bem, mas cada quilômetro parece mais curto, como se o mundo estivesse encolhendo ao meu redor. Às vezes sinto vontade de jogar o caminhão contra o guardrail, só para ver se algo muda. Ele sempre ri quando percebe esse pensamento. Disse que ainda não é hora de terminar, que o contrato não prevê fuga, apenas continuidade. Enquanto eu seguir, ele segue comigo. Enquanto eu respirar, ele ajusta os termos. Não existe rescisão para quem pediu ajuda do jeito errado.
Se você algum dia encontrar alguém oferecendo soluções fáceis numa estrada vazia, não pare, não converse, não responda perguntas. Ele não força. Ele espera que você se ofereça. O inferno moderno funciona assim, com consentimento cansado. Eu achava que precisava de um milagre. O que recebi foi eficiência. Resultado. Mas milagres verdadeiros não cobram silêncio como pagamento. Eles não exigem que você feche os olhos para o que está perdendo enquanto ganha. Às vezes penso em contar tudo para alguém, mas percebo que já não consigo explicar direito. As palavras escapam. O contrato protege a si mesmo. Quanto mais tento alertar, mais confuso pareço. É assim que ele se mantém secreto. A estrada daquela noite ainda existe. Já passei por ela dezenas de vezes. Sempre vejo alguém parado no acostamento, com o caminhão quebrado, olhando em volta. Desesperado. Nunca paro, não por maldade, mas porque sei que ele prefere apresentar pessoalmente suas propostas. O pior não é o medo, é a certeza. Saber que tudo que conquistei tem prazo e que quando vencer, não serei levado para lugar nenhum. Vou apenas continuar aqui, vazio, funcionando, cumprindo um acordo que achei que resolveria minha vida. Se você ainda acha que pacto com o diabo é coisa de filme contínuo e rachando, ele não precisa que você acredite. Precisa apenas que você esteja cansado o suficiente para aceitar a ajuda sem perguntar o preço real. Porque o diabo moderno não aparece com chifres. Ele aparece com soluções, com calma, com um sorriso compreensivo. E espera você assinar, achando que está salvando a própria história. Quando perceber que não sente mais nada, que nada te assusta, nem me emociona, talvez seja tarde. Esse é o sinal de que o contrato está quase quitado. O resto é apenas rotina. Se ainda puder escolher, escolha continuar falhando sozinho. É menos doloroso do que vencer acompanhado por algo que nunca vai embora. Eu assinei numa estrada vazia. Talvez você assine de outra forma. Um clique, uma decisão errada, um atalho moral. O formato muda. O resultado não. Toda estrada cobra pedágio. Algumas cobram dinheiro, outras cobram partes de você que não crescem de volta. Se ouvir uma voz oferecendo exatamente o que você precisa, desconfie. O inferno não inventa desejos. Ele apenas responde aos que você nunca deveria ter feito. Foi no começo da década de 1960, ainda em cidade pequena do sul de Minas, quando quase todo mundo se conhecia pelo nome ou pelo apelido. O cemitério ficava afastado no alto de um morro e atrás dele havia uma casa velha, construída ainda no tempo dos primeiros moradores. Ninguém morava ali. Havia anos
Diziam que toda família que tentava ficar não aguentava mais que alguns meses. O último a tentar foi um homem chamado Geraldo, que veio de fora com a mulher e 2 filhos pequenos. Alugo barato, achando que era vantagem. Nos primeiros dias, não aconteceu nada. Depois, começaram os barulhos. Chamaram o padre da paróquia. Ele foi, benzeu, rezou, aspergiu água benta. Naquela noite, silêncio completo. Na noite seguinte, o sino da igreja tocou sozinho, fora de hora. O padre voltou acompanhado de um homem mais velho, conhecido por benzer em casos difíceis. Quando entraram na casa, o ar estava pesado. O benzedor disse que ali tinha coisa antiga, ligada a enterro mal feito, promessa quebrada. Enquanto rezava, um cheiro forte tomou o ambiente, igual cova aberta. A mulher de Geraldo passou mal. Um dos filhos caiu desacordado. Depois da reza, mandaram a família sair da casa. Disseram que ali não era lugar de gente viva. A casa foi abandonada de vez. Anos depois, desabou sozinha. Até hoje, quando alguém passa perto do cemitério, depois de escurecer, escuta passos onde não tem chão para pisar. Coloco a comida do meu cachorro, Bento, ainda antes de deitar. Ele costuma ficar inquieto de madrugada. Se não faço isso, completo a vasilha de água e fecho a porta da cozinha. No rádio esquecido sobre a mesa, a previsão do tempo fala em chuva forte durante a madrugada. O céu já está pesado. Decido pegar um cobertor extra antes de apagar a luz. Não sei quanto tempo dormi quando Bento começou a rosnar ao lado da cama. Não era o rosnado comum, era baixo, contínuo, com o corpo todo rígido. Ele andava de um lado para o outro, olhando para a porta do quarto, como se algo estivesse do outro lado. Levanto ainda, sonolenta. O cachorro corre até a porta dos fundos e arranha a madeira com força. Quando abro, ele dispara para o quintal, sem olhar para trás. A chuva fina já tinha começado, e o quintal estava escuro demais para enxergar onde ele foi parar. Volto para dentro com a sensação de que acordei antes da hora certa. Na cozinha, coloco água para ferver. Chá sempre me acalma. Enquanto espero, percebo algo estranho. A porta do depósito sob a escada está entreaberta. Eu sempre a mantenho fechada. Mais estranho ainda são as marcas no chão, barro fresco espalhado pelo corredor. Sinto o incômodo subir pelas costas, mas fecho a porta do depósito e sigo em direção ao quarto, tentando ignorar aquilo. Antes de chegar ao corredor, o ar muda. O ambiente fica pesado, frio demais para uma noite abafada. A xícara escapa da minha mão e se espatifa no chão. O barulho ecoa pela casa inteira. Quando me abaixo para limpar, vejo um movimento na sala. Alguém está ali. Não acendo a luz. Meu corpo trava. Um relâmpago corta o céu e ilumina tudo.
por um instante. Vejo um homem parado perto do sofá. Eu, Daniel. Meu estômago afunda. Não pode ser ele. Não deveria existir ali. Antes que eu diga qualquer coisa, ele avança. Não corre. Vem rápido demais, como se não sentisse o próprio peso. Viro e corro escada acima, tentando alcançar a cozinha. Sinto algo agarrar meu tornozelo. Caio com força, batendo o rosto no degrau. Ele sobe em mim. As mãos apertam meu pescoço. O rosto está próximo demais. Os olhos não são os olhos do Daniel. Ene o piscam. Não reconhecem. Consigo acertar um chute e me soltar. Corro para a cozinha e pego a primeira coisa que encontro. Uma faca grande. Quando ele entra atrás de mim, enfio a lâmina em seu abdômen sem pensar. Ele olha para baixo, segura a faca, puxa devagar, como se aquilo fosse incômodo. Não dor, o sangue escorre, mas ele não reage como alguém ferido deveria. Me empurra contra a parede. O ar some dos meus pulmões. Alcanço um utensílio na pia e enfio com força em seu rosto. Ele recua, gritando algo que não soa humano. Corro para o banheiro e tranco a porta. Fico ali, sem luz, escutando os passos do lado de fora. Ele bate na porta uma vez, duas, para. Espio por baixo e vejo pés imóveis, próximos demais. O silêncio dura pouco. Um impacto violento faz a porta estremecer. Outro. Um objeto pesado atravessa a madeira. Um machado. Ele golpeia sem pressa, abrindo espaço suficiente para enfiar o rosto pelo buraco. O olhar que me encara não tem nada do homem que eu conheci. Ele quer entrar. Encolhida no canto, percebo o quanto estou cansada. O quanto isso não deveria estar acontecendo. E então lembro, Daniel não poderia estar ali, porque fui eu quem o matou 3 noites antes, depois que ele tentou me estrangular pela primeira vez. E fui eu quem o enterrei no fundo do quintal, perto da cerca velha. A chuva começa a cair mais forte lá fora, e o machado volta a descer.